Olá, alunos da EJAEM. Hoje, na nossa terceira aula, nós vamos tratar especificamente da sociedade colonial açucareira. E hoje eu vou iniciar basicamente falando sobre as características, da sociedade colonial açucareira. Primeiro, vocês têm que tomar como ponto de partida quem se fazia presente, quem era que aqui estava na época do Brasil colônia, quem era que fazia parte da sociedade brasileira, né? Bom, se tratando de características, aí a gente precisa elencar principalmente duas, né? A primeira delas é a escravidão, fortemente presente, né, no Brasil colônia, e a segunda, a falta de mobilidade social, né? Isso era muito tímido, era muito difícil, para não se dizer impossível. Essas duas características marcam a sociedade colonial brasileira, né? Porque havia uma hierarquia extremamente rígida, ou seja, hoje a gente pode dizer, professora, certo, e o que seria mobilidade social? Isso está aí dentro do ponto da sociologia, né? É uma maneira de você se tornar dentro da sociedade de uma melhor forma ou pior, né? Existem várias formas de mobilidade social. Acredito que em sociologia isso vai ficar mais claro para vocês. Mas vamos para um exemplo prático, né? Se a gente for tomar como exemplo, por exemplo, Silvio Santos era camelô, né? Silvio Santos era camelô e hoje é um dos grandes empresários do Brasil. Ricardo Eletro era vendedor de tangerina e hoje é dono de uma das maiores redes de eletroeletrônicos do nosso país. Então, ou seja, era muito pobre e se tornou muito rico, né? Naquela época, era muito difícil, por exemplo, um escravo se tornar um senhor de engenho. Isso para não dizer impossível, né? Então, havia uma hierarquia muito rígida. Quem era escravo nascia e morria escravo. Mais à frente a gente vai estudar como se dava, né, o processo de libertação. Mas agora, nesse momento da história do Brasil colônia, era muito difícil, né? Era muito difícil essa mobilidade social. Então, essas duas características, escravidão e hierarquia social rígida, são características muito fortes lá do Brasil colônia. Por outro lado, havia uma complexidade na sociedade daquela época. Porque, professora, então só tinha escravo e senhor de engenho? Não. Haviam os trabalhadores livres, haviam artesãos, né? Então, essa sociedade era um tanto complexa, né? E esses trabalhadores livres também foram responsáveis pela produção de açúcar no nosso país, extremamente responsável. A gente vai estudar lá, né, quando, por exemplo, quem chefiava as caldeiras no engenho, né, quem se responsabilizava pelo refinamento do açúcar, eram os trabalhadores livres, né? Então, tudo isso é bom que a gente deixe claro que no Brasil colônia não existia só a escravidão, era uma sociedade um tanto complexa, né? Mas vamos então aí falar dos senhores de engenho. Quem eram esses senhores de engenho, professora? Eram pessoas extremamente ricas, possuidoras de grandes latifúndios, ou seja, grandes extensões territoriais, onde eles plantavam principalmente cana-de-açúcar, e eles dominavam basicamente tudo, né? A gente diz que o senhor de engenho mandava do padre ao escravo. Estou falando padre, né, de uma maneira um tanto mais robusta para vocês terem noção da complexidade que era aquela sociedade, né? Mas o senhor de engenho, de fato, ele mandava do padre ao escravo, e ele mandava inclusive nos seus familiares. Por isso que a gente diz que aquela sociedade era uma sociedade patriarcal, né? A mulher, por exemplo, do senhor de engenho, ela não tinha autonomia, ela pertencia a ele. Se vocês assistirem, por exemplo, uma novela de época, né? Essas novelas de época que tratam da escravidão, por exemplo, vocês veem que as mulheres, quando se referem aos seus maridos, que são senhores de engenho, elas não falam meu marido ou amor, não, é meu senhor.
né? Porque quando elas eram solteiras pertenciam ao pai, quando elas casavam-se pertenciam aos maridos. Era a sociedade patriarcal, né? E ele, o senhor de engenho, tinha um poder extraordinário, né? Tinha dinheiro, tinha poder, mandava em tudo, né? Para a gente não dizer totalmente ilimitado. Então vamos lá. Eles faziam parte do grupo dominante, eram os donos da maioria das terras, eram os donos dos maquinários e eram os donos dos escravos. Ou seja, eram donos da máquina que movia a estrutura colonial brasileira, né? Eram senhores de engenho. Por que senhores de engenho, professora? Porque eles eram proprietários dos engenhos, né? E dos grandes latifúndios de produção de açúcar. Daí o nome senhores de engenho. O poder deles, como eu falei, era imenso, né? A família senhorial era uma família patriarcal, mas havia também, pessoal, os lavradores de cana. Quem eram esses lavradores de cana? Eram trabalhadores livres, que não eram escravos, tinham um pedacinho de terra e plantavam cana-de-açúcar. Mas não tinha engenho, não tinha casa de moenda, não tinha casa de purgar, não tinha aonde beneficiar produzir o açúcar. Então, eles também dependiam do senhor de engenho, né? Para utilizar o maquinário, estou usando maquinário nos nossos termos de hoje, né? Do engenho para produzir açúcar. Aí o senhor de engenho deixava eles fazerem isso de graça, a troco de nada? De jeito nenhum. Isso também era pago e a moeda de troca geralmente era alimento, né? Além dos senhores de engenho, dos escravos, dos trabalhadores livres, havia os comerciantes. E se diz que grande parte da fortuna que se tinha no Brasil colônia era dos comerciantes, porque eles lucravam com o comércio externo, trazendo produtos da Europa, tecido, por exemplo, e revendendo aqui no Brasil. Eles lucravam com a venda de escravos, com o comércio de escravos, que era um comércio altamente lucrativo. E eles lucravam também com a venda de produtos internos, né? Principalmente alimentos, né? Eles também lucravam com isso, principalmente com alimentos. E esses comerciantes, com esse lucro exorbitante que eles obtinham, muitas vezes eles ascendiam no sentido de crescimento, né? Eles cresciam economicamente, também queriam ter um poder social a ponto de se tornarem também senhores de engenho. Ou eles se tornavam dessa forma, ou muitas vezes a gente chama de casamento escada, né? Casava-se com uma filha de um senhor de engenho e ali já estava no meio, né, dessa economia de poder senhorial, né, tornando-se também, consequentemente, um senhor de engenho. E os escravos, minha gente, que nem donos nem deles eles eram, que dirá ter nada, né, não tinha casa, não tinha nada, né? Porque eles moravam onde? Na senzala. Moravam nas senzalas. Construção de pau a pique, né? Que a gente conhece aqui, eu vou usar nossa linguagem, de casa de taipa, coberta com palhas de coqueiro. As construções eram coletivas, né? As senzalas. E quando a gente relata de forma sucinta, né? De forma objetiva, o dia de um escravo é terrível. Só de vocês lembrarem, né? Isso a gente tem que entender que os escravos foram extremamente importantes para o funcionamento da economia colonial açucareira. Porque eles eram mão de obra na produção de cana-de-açúcar, eles eram mão de obra no transporte, eles eram mão de obra na produção do açúcar, especificamente, né?
Mas os escravos, meu Deus do céu, aí a gente relata, olha, vamos fazer de conta, parei um minuto, vamos ver, vamos fazer de conta que vive um dia de escravo, né? 4 da manhã tá lá o capataz na porta da senzala, né? Dizendo que já era hora de levantar, porque já estava na hora de trabalhar. Então eles comiam lá o seu angu, né? Feito de mingau de milho, e tomavam café preto e iam trabalhar, né? A alimentação era extremamente precária, não ganhavam nada, muitos morriam de banzo. Banzo era uma tristeza profunda, né? Eu não sei se do ponto de vista médico, aqui eu não quero nem fazer, eu sempre faço essa comparação, não sei se é correto, né? Mas assim, do ponto de vista médico, hoje as pessoas, a depressão é uma doença que vem acometendo grande parte da nossa população, né? É uma doença terrível que vem aí assolando a nossa população do mundo todo. E o banzo era uma doença profunda que os escravos tinham, a ponto de não se levantar do lugar. Mas que tipo de alegria eles iam ter? Quando aqui chegavam, a primeira coisa já eram separados. Imagina uma mãe que chegava, ela, o marido e os filhos. Ela era vendida para um canto, o marido para outro e os filhos para outro, a ponto de nunca mais se verem na vida. Que alegria no mundo essa mãe ia ter mais? Nenhuma. A tristeza ia tomar conta dessa criatura, né? E isso também, como é preciso que a gente ressalte também todos os abusos que essas mulheres, principalmente as escravas domésticas, sofriam. Era sofrimento do acordar ao dormir, minha gente. E essa mão de obra foi fundamental, né? Fundamental para a produção açucareira aqui no Brasil. Mas além deles, haviam os assalariados. Ah, professora, tinha gente que trabalhava e ganhava salário? Tinha, né? Por exemplo, o feitor mó, o mestre do açúcar. Eram aquelas pessoas basicamente que coordenavam tanto a fazenda quanto os escravos, quanto a produção do açúcar. Então, essas pessoas recebiam valores, né, salários equivalentes à sua mão de obra. Então, assim a gente finaliza essa complexidade, né, da população da história do nosso país, do Brasil colonial. E aí a gente fala dos senhores de engenho, dos escravos, dos comerciantes, dos trabalhadores livres e dos assalariados. Esses, basicamente, eram os grupos que faziam parte do Brasil colônia, ok? Até a próxima aula.